cálculos, raciocinando em termos de número, como se fosse pegando os números do calendário hebraico, e tentam jogar para o nosso calendário, os cálculos não dão certo, e não dão mesmo, porque cada 70 anos do calendário hebraico são 69 no nosso. Então, para fazer esse cálculo das 70 semanas, tem que fazer conversão de tudo isso. Aí no item 5 eu coloquei, então como a contagem está dividida? Reparem que o anjo falou para Daniel, quando sair a ordem para reedificar Jerusalém, ele diz, vão se passar 7 semanas, mais 62 semanas, e depois mais uma semana. Então reparem que essas 70 semanas são divididas em 3 grupos. Um grupo de 7 semanas, um grupo de 62 semanas, e um grupo de 1 semana, para totalizar 70. Transformando isso em anos, 7 semanas, 49 anos no calendário hebraico. 62 semanas, 434 anos hebraicos. E essa parte complementar de 1 semana, 7 anos no calendário hebraico. Tá? Bom, até agora vocês devem estar pensando, está confuso? Vocês vão ver que daqui a pouquinho piora, mas depois as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas. No item 6, quando que essas 70 semanas têm que começar a ser contadas? Observe o seguinte, Daniel, ele orou ao Senhor pedindo um esclarecimento. Ele fez esta oração no ano 538 antes de Cristo nascer. O anjo Gabriel apareceu e falou, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, para restaurar e edificar Jerusalém. Aí que essas 70 semanas têm que começar a ser contadas. Esta ordem, irmãos, se vocês lerem o livro de Neemias, vocês vão ver que Neemias estava muito triste, porque Jerusalém estava destruída, as muralhas derrubadas, os portões queimados. Então Neemias ficou muito triste. Aí o rei Artaxerxes chegou para Neemias e falou, Neemias, por que você está tão triste, visto que você não está doente? E aí Neemias fala, como que eu poderia estar alegre, rei, se a cidade dos meus antepassados está destruída, as suas muralhas derrubadas, os seus portões queimados, tá? Eu estou triste por isso. E ele mais do que depressa, orando e jejuando ao Senhor, aí o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E ele diz, que o Senhor me mande a Jerusalém para reedificar a cidade. E o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, no dia 1º do mês de Nissan do calendário hebraico, do ano 20º do reinado dele, assinou um decreto ordenando que Neemias fosse a Jerusalém e reedificasse essa cidade. Esse decreto foi no dia 1º do mês de Nissan, do calendário hebraico, é claro, do ano 20º do rei Artaxerxes. Transformando isso para o nosso calendário, isso foi no dia 14 de março do ano 445 a.C. Então, nós temos aí uma data real. Está claro? Então, a partir do momento que saísse a ordem para restaurar Jerusalém, deveriam ser contadas as 70 semanas. Esta ordem, dia 14 de março do ano 445 a.C. Então, nós temos a data em que as 70 semanas devem ser contadas a partir daí. Claro? Ou está complicado? Bom, uma vez entendido isso, aí nós pegamos, o anjo dividiu, olha, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, até que o Messias apareça, vão se passar 7 semanas, mais 62 semanas. O anjo dividiu em 2 períodos, de 7 e de 62. 7 mais 62 dá 69. Multiplicando isso por 7 dá 483 anos.
Mas no calendário hebraico, como o ano tem 360 dias, 483 anos, multiplicado por 360 dias, dá 173.880 dias. Então, vocês comecem a calcular a partir de agora. 14 de março de 445 a.C., dia 1. 15 de março de 445 a.C., dia 2. 16 de março de 445 a.C., dia 3. Vão calculando até vocês chegarem a 173.880 dias. Tá? Simples. Vocês vão chegar ao dia 6 de abril do ano 32 da era cristã. Como eu disse, eu já daria o resultado mastigadinho para vocês. Mas dá para fazer o cálculo disso aí, tem todo um cálculo matemático que é feito para nós chegarmos exatamente ao dia 6 de abril do ano 32. E vocês vão falar, e daí? E daí? Quem daqui já leu o Evangelho de Mateus inteiro? Quantas vezes Jesus se apresenta como Filho de Deus no Evangelho de Mateus? Nenhuma. Quantas vezes ele se apresenta como Messias no Evangelho de Mateus? Nenhuma. Já leram o Evangelho de Marcos inteiro? Quantas vezes Jesus se apresenta como Messias em Marcos? Nenhuma. Já leram o Evangelho de Lucas? Ah, já. Jesus se apresenta como Messias? Em Lucas, se apresenta. Está claro? Aliás, ele só se apresenta como Messias, claramente, no Evangelho de João. Mas se nós olharmos ali no Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 19, no verso 28 a 44, no dia que Jesus entrava em Jerusalém, no domingo chamado Domingo de Ramos, ele entrava em Jerusalém, as pessoas colocavam ramos no chão, colocavam suas capas, e aí Lucas diz que tudo aquilo foi feito para que se cumprisse a profecia de Zacarias, que diz que o seu rei, o Messias, é vindo montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Em outras palavras, pela primeira vez na vida de Jesus, ele é identificado claramente como sendo o Messias. Reparem que em Mateus, Marcos e Lucas, na maior parte desses evangelhos, não é dito de maneira clara nenhuma vez que Jesus é o Messias. Somente no Evangelho de João isso é dito claramente, mas eu estou me referindo aos sinóticos. Somente neste capítulo 19, verso 28 a 44, é que nós vemos que Jesus é chamado de um Messias, e a entrada dele em Jerusalém é para cumprimento de uma profecia do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Voltando às profecias de Daniel, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. No verso 25 do capítulo 9 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, é Messias. A palavra ungido em grego é Cristo. Então a palavra Messias ou Cristo, tá? Observem que quando sair a ordem para reedificar Jerusalém, até que Jesus seja pela primeira vez chamado de o Messias do povo de Israel, se passariam 69 semanas no total. Ou seja, do dia 14 de março do ano 445 a.C., ao dia 6 de abril do ano 32 da era cristã, tá? Deu um total de 173.880 dias. Ou seja, no dia que Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, houve o cumprimento, a conclusão das primeiras 69 semanas. Amém, irmãos? Ficou claro agora? Ou está complicado?
Complicado, eu sei que está. Mas eu pergunto, deu para entender a sequência? Eu só não vou fazer com vocês como que isso é calculado, dia a dia, tal. Mas se alguém um dia quiser aprender, eu posso ensinar para vocês. Só que tem que conhecer um pouquinho de matemática e principalmente conhecer um pouquinho de calendário. As diferenças do nosso calendário e o calendário hebraico. Bom, voltando, o que interessa, que eu queria chamar a atenção de vocês. Reparem no item 2 agora, irmãos, aí desse esboço. Algumas conclusões complementares. Observem. Se as primeiras 69 semanas de anos, tá? Se as primeiras 69 semanas são anos hebraicos, obviamente a semana 70, a última semana, também será uma semana de anos. Agora, o que eu queria que vocês observassem de importante é o seguinte: o texto de Daniel diz, a partir do momento que sair a ordem, até que Jesus apareça com o Messias, se passam 69 semanas. Ou seja, após essas 69 semanas, 483 anos no calendário hebraico, no nosso calendário, 476 anos, até que isso aconteça, se passam as 69 semanas, e algumas coisas deverão acontecer. Primeiro, o Messias aparece. Segundo, o Messias é morto. Espera aí. Após as 69 semanas, o Messias aparece, o Messias é morto, o Messias é tirado, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então observe, o Messias é dado, o Messias é morto, o Messias é tirado, o povo de um príncipe que há de vir destruirá Jerusalém. Quem destruiu Jerusalém foram os romanos, no dia 9 do mês de agosto do ano 70, no dia 1º do mês de Iyar, no calendário hebraico. No nosso calendário, 9 de agosto. Então, reparem alguns acontecimentos. Após as 69 semanas, Messias é dado, Messias é morto, Messias é tirado, o povo de um príncipe que há de vir destrói a cidade. Reparem que quem destruiu a cidade foram os romanos. O povo de um príncipe que há de vir destrói a cidade. Quem destruiu foram os romanos, então o príncipe que há de vir deverá ser um romano. Está claro? E o texto continua dizendo ainda, tá, que o fim desse povo será como um dilúvio. Irmãos, dilúvio aqui não é dilúvio de água, não. Reparem que o povo romano destruiu Jerusalém no ano 70. Mas o povo romano não conseguiu resistir à invasão dos bárbaros, os povos bárbaros que invadiram a Europa. Vieram os francos, burgúndios, visigodos, ostrogodos, érulos e outros povos mais. Esses povos invadiram o Império Romano como um verdadeiro dilúvio. Esfacelaram o Império Romano, dando origem a vários países europeus. Os alanos e os suevos deram origem aos portugueses, os visigodos deram origem aos espanhóis, os francos e burgúndios deram origem aos franceses, tá? Os ostrogodos e os érulos deram origem aos italianos, os lombardos também, tá? Os alamanos deram origem aos alemães, anglos, saxões e jutos deram origem aos ingleses. Quer dizer, o Império Romano foi invadido por um dilúvio de povos. E o povo romano foi destroçado em vários povos diferentes. Então reparem que o texto aqui diz, depois das 62 semanas, entendo que são as 69 semanas, o Messias será morto, o Messias não estará mais, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim, o fim desse povo, será num dilúvio, e ainda continua dizendo, e até o fim haverá guerras, desolações estão determinadas sobre esse povo. Uma pausa.
Quando vocês ouvem falar de guerras, vocês imaginam guerra como sendo coisa de povos atrasados lá da África, povos perdidos pelo sertão afora aí. Se vocês forem estudar a história da humanidade, as piores guerras, as guerras mais destruidoras da história da humanidade, irmãos, aconteceram na Europa, no povo que se diz civilizado, no povo que se diz mais desenvolvido. Nós chamamos de a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, mas na realidade essa Primeira Guerra Mundial não foi a primeira, foi a Terceira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1618 a 1648, 10 milhões de mortos na Europa. A Segunda Guerra foram as guerras napoleônicas, mais ou menos 14 milhões de mortos na Europa. Depois vem aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra Mundial, 14 milhões de mortos. Aquilo que nós chamamos de a Segunda Guerra Mundial, 54 milhões de mortos. Se vocês forem olhar a história da humanidade, irmãos, só existe um continente no mundo que ao longo dos séculos nunca conheceu um dia de paz, e é a Europa. Então, esqueçam que guerra é coisa de povos americanos, africanos, asiáticos. Não, o europeu é guerreiro o tempo todo. Está sempre em briga. Vocês observem essa guerra que houve há pouco tempo atrás ali na antiga Iugoslávia. A carnificina, a crueldade que se praticou ali. O europeu está sempre em guerra, irmãos. Por quê? Porque está escrito aqui no texto de Daniel 9:26, que o fim desse povo será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas contra os europeus. Curioso, né? São os cristãos. E por que esses que se dizem cristãos estão sempre em guerra? Porque ser cristão de nome é uma coisa, mas ser cristão de novo nascimento é outra coisa. Completamente diferente. Agora observem que ainda diz o texto: o príncipe que há de vir no final dos tempos, esse príncipe, o príncipe cujo povo destruiu Jerusalém, quem destruiu Jerusalém foram os romanos. Então no final dos tempos, dos romanos vai se levantar um príncipe. Esse príncipe fará aliança com muitos judeus por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Trocando isso em outras palavras, irmãos, a Europa sempre enfrentará guerra, mas no livro de 1 aos Tessalonicenses 5:9 diz: quando vos disserem a paz e segurança, numa época em que as pessoas buscarão a paz como nunca buscaram antes. E hoje em dia, irmãos, não se fala tanto em paz, aliás, nunca se falou tanto em paz como se fala atualmente, principalmente os europeus. E no meio disso, alguém pregando paz, 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 vai se levantar na Europa um príncipe. Na semana que vem eu digo para vocês quais são as circunstâncias para que esse príncipe se levante. Mas só para vocês terem noção, esse príncipe vai se levantar, já antecipando o assunto da semana que vem, pregando em primeiro lugar, paz para o mundo todo. E o mundo quer paz. Segundo lugar, ele se levantará numa época dizendo que ele veio para resolver os problemas econômicos mundiais. E hoje em dia todo mundo quer resolução dos problemas econômicos. E em terceiro lugar, esse príncipe se levantará propondo edificar em Jerusalém, para o povo judeu, um templo para adoração a Jeová. Irmãos, alguém que vem pregando paz, resolução dos problemas econômicos mundiais, e edificar um templo em Jerusalém para adoração a Deus, esse alguém deve ser bom. É ou não é verdade? Vai convencer todo mundo de que ele é o bambambam, que ele é o mais. E as pessoas o seguirão.
farão um acordo de paz com ele. Só que não sabem que estarão fazendo um acordo de paz com o próprio inferno. Que esse homem é um enganador. Ele fará um acordo de paz e, de repente, no meio desse acordo de paz, que terá duração de 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, ele mostrará que é um homem de paz, que quer resolver os problemas econômicos mundiais, que quer acabar com as brigas entre judeus e palestinos. Puxa vida, esse homem deve ser o máximo. Só que, de repente, sem que haja um motivo humanamente aparente, haverá um motivo espiritual para isso, ele simplesmente, inesperadamente e bruscamente, ele quebra o acordo de paz e vai se revelar como sendo o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o abominador, a abominação da desolação. E vai perseguir o povo de Israel como nunca perseguiu antes. Se o povo de Israel, ao longo da história, sempre enfrentou guerra, tudo que eles enfrentaram é fichinha, diante daquilo que eles enfrentarão nesse período. Quantos de vocês assistiram aquele filme do Indiana Jones, o Caçador da Arca Perdida? Assistiram, né? É bom, para quem ficar para a grande tribulação. Vocês viram no filme uma cena em que Indiana Jones chega num templo que é escavado numa encosta de uma montanha? Viram aquela cena no filme? Aquilo não é montagem, aquele templo existe sim. Fica em Selá, na Jordânia, na divisa entre Israel e a Jordânia, ao sul de Israel. Aquilo é de fato um lugar real. Tá? Aquilo existe mesmo. E detalhe, será naquele local que mostra ali naquele filme, aonde o povo de Israel fugirá fugirá das perseguições movidas pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. Tá? Aquilo é real, mas isso aí depois nós comentamos. Tá? Bom, lembrando a todos vocês que essa semana 70, observe um detalhe. Diz, quando sai a ordem para edificar Jerusalém, até que o Messias apareça, 69 semanas. Aí o Messias é dado, o Messias é morto, o Messias é tirado, o povo do príncipe destrói a cidade, este povo do príncipe é destruído por uma inundação de povos, e finalmente aparece esse príncipe. Depois que o príncipe aparece, é que ele faz um acordo de paz com o povo de Israel por uma semana. Então vocês devem reparar que do final da semana 69, até que comece a semana 70, há um intervalo de tempo. O Messias é dado, o Messias é morto, o Messias é tirado, Jerusalém é destruída, o povo que destrói Jerusalém é destruído por uma invasão de povos, tá? Haverá guerras até o final dos tempos, aí aparece esse príncipe. Só aí então é que a semana 70 continua. Dá para vocês observarem que há um intervalo de tempo entre o final da semana 69 e o início da semana 70? Para quem não entendeu, esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo que Deus estendeu a salvação para quem não é judeu. Ou seja, para nós que aqui estamos. Essas 70 semanas são para os judeus. Só que entre a semana 69 e a semana 70, Deus é tão misericordioso que quer salvar vocês. Então aceitem a salvação agora, porque em dado momento, Ele vai voltar e restabelecer o seu acordo com o povo de Israel. E será a semana 70. Um esclarecimento. Antes que comece a semana 70, a igreja será retirada da terra. Por quê? Porque essas 70 semanas não são para a igreja, são para o povo de Israel. Então vou falar algo agora que vai escandalizar alguns de vocês. A grande tribulação não começará com o arrebatamento da igreja.
Para quem aprendeu e sempre ouviu dizer que a igreja é arrebatada e começa a grande tribulação, esqueça. O texto bíblico diz que a partir do momento que esse príncipe fizer um acordo de paz com o povo de Israel, aí começam a contar as 70 semanas. A igreja é arrebatada antes. Alguns autores, quem já leu o livro Futuro Glorioso do Planeta Terra, o pastor Arthur Bloomfield, ele diz que o arrebatamento, na realidade, vai ocorrer alguns anos antes de começar a grande tribulação. Outros autores dizem que o arrebatamento é logo no começozinho da grande tribulação. Não importa. O fato é o seguinte: a igreja é arrebatada para não passar pela grande tribulação. Amém?